Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Paulo Silva, sou do sexo masculino, com 49 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. O ambiente da aula é um estudo de televisão e eu usarei uma tela interativa para anotações. Muito bem, na aula de hoje vamos apresentar a função do primeiro grau, definição, gráfico e suas aplicações. Vamos lá, função polinomial do primeiro grau. Definição. Definimos a função do primeiro grau a toda função que tem essa forma. F de R em R, tá o quê? F de x igual a vezes x mais b. Observem que a função do primeiro grau ela foi definida como y igual a x mais b, onde a e b são números reais e o a obrigatoriamente diferente de zero. Observem agora 4 exemplos para a gente destacar os coeficientes, o a e o b e a função. Na letra A, f de x igual a 2x mais 6. Observem que para essa função o a vale 2 e o b vale 6, os coeficientes da função. Na letra B, f de x igual a menos 2x mais 3. O coeficiente a vale menos 2 e o coeficiente b vale 3. Observem que a e b são números reais, onde o a é diferente de zero. Na letra C, observem que essa função f de x igual a 3x ela está incompleta. Então, aqui a gente nota que o a é 3, que é o coeficiente do x, e o b é 0, que é exatamente o termo que não depende da variável x. Na letra D, nós temos uma outra situação de função do primeiro grau incompleta, inclusive essa função ela tem um nome, essa função é chamada de função identidade. O a vale 1, o valor do coeficiente a é 1, e, de novo, o coeficiente b, que é o termo independente de x, ele vale 0. Essas duas funções, da letra C e D, têm nome. Elas são chamadas de funções lineares, ok? Uma função linear quando obrigatoriamente o b é igual a 0. Domínio. A função do primeiro grau está definida para todo e qualquer valor de x. Para todo e qualquer valor de x, a função do primeiro grau está definida. A imagem também é o conjunto dos números reais. Então, o domínio e a imagem da função do primeiro grau é o conjunto R, o conjunto dos reais, ok? Vamos, então, agora apresentar a segunda parte. Depois da definição, agora a gente apresenta o gráfico da função do primeiro grau. Bem, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Existem duas situações bem distintas que distinguem uma situação da outra. Então, vamos lá. A primeira situação é quando o primeiro caso é quando o a é positivo. Sendo o a positivo, obrigatoriamente, vocês notem que a função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E sendo essa função com a maior que zero, ela é chamada de função crescente. Observe ainda que esse gráfico intercepta o eixo x na raiz e intercepta o eixo y no b, que é exatamente o termo independente, o termo que não depende da variável x. Uma aplicabilidade da função do primeiro grau crescente no cotidiano é a situação de você comprar pão toda manhã. Eu posso até citar um exemplo, se um pão custa 50 centavos, 2 pães custam R$1, 3 pães custam R$1,50, e se nós formos esboçar esse gráfico, vai dar exatamente uma função do primeiro grau crescente com b igual a 0. Porque como se você realmente não tiver nenhum pão para comprar, você não vai pagar. Então, para x igual a 0, y é 0, ou seja, é uma reta, inclusive, que passa pela origem, ok? O segundo caso de gráfico de função do primeiro grau é o caso em que o a é negativo. Lembra que lá na definição foi dito que o a tem que ser diferente de 0. Sendo positivo, a função é crescente. Sendo negativa, a função é decrescente. Aí eu cito que nesse gráfico, quando a função é decrescente, nós temos então o aumento do x e a diminuição do y. Observem de novo que eu destaco nesse gráfico os dois pontos onde esse gráfico corta o eixo x na raiz e ela toca o eixo y exatamente no b, o termo independente. Beleza? Vamos agora apresentar o conceito de raiz da função. A raiz de qualquer função é o valor de x que zera a função. Então, a raiz da função é o valor de x para o qual a imagem dele, o valor de y, é igual a 0. A função do primeiro grau, ela tem uma única raiz, e é por causa disso que está definido o grau da função. Como só tem uma raiz, ela é chamada de função do primeiro grau. E a raiz dela é menos b sobre a, ou seja, é o b com sinal trocado dividido pelo a, que nós já falamos lá na definição, que é diferente de 0. Vou agora apresentar para vocês o terceiro conceito importante, que é o conceito de coeficiente. Então, os coeficientes da função do primeiro grau são os seguintes. O coeficiente a, aquele que não pode ser 0, ele é denominado coeficiente angular, chamado coeficiente angular, declividade, ou também pode ser, lá na geometria, ele também é chamado de taxa de variação. Esse é o a, que eu já falei que ele não pode ser 0. O coeficiente b,
que é o coeficiente que não depende da variável x, ele é chamado de coeficiente linear. E eu queria dizer para vocês uma dica de prova, que quando b é zero, a função é linear, conforme já foi falado, e obrigatoriamente o gráfico passa pela origem do sistema cartesiano ortogonal, beleza? Vamos então para a questão de número 1. Observem, no gráfico cartesiano, no plano cartesiano, o gráfico representa uma função polinomial do primeiro grau que passa por 3 pontos, B, C e D. As coordenadas do ponto B são letra A, 3 e 0, letra B, 2 e 0, letra C, 0, 1, letra D, 0, 2 e letra E, 0, 3. Vamos responder a pergunta do nosso aluno Gui. Professor Paulo, sendo o gráfico dessa função uma reta, podemos afirmar que os 3 pontos B, C e D estão alinhados e, portanto, poderíamos, com esse modelo de função, montar um sistema para calcular os coeficientes da função? Agora vamos responder a pergunta do nosso aluno Gui. Vamos lá. Ora, por hipótese, no nosso gráfico, nós temos B, C e D pontos da mesma reta, portanto alinhados. O aluno Gui fez a pergunta de se eu posso fazer um sistema para resolver. Foi exatamente isso que eu fiz. Partir da hipótese de que a função é do primeiro grau, então ela foi definida como f de x igual a x mais b, e aí eu substituí. Como o ponto C de casa e D de dado pertencem ao gráfico da função, obrigatoriamente as coordenadas de C e D obedecem à função. As coordenadas do ponto C, 7 e 10, e as coordenadas do ponto B, 9 e 12. Observem que de 7 para 9 houve um acréscimo de 2 em x, e teve um acréscimo de 2, de 10 para 12, de 2 em y. Ou seja, a razão 2 para 2 vai dar que o nosso A é 1, que é a que eu chamei de coeficiente angular, o A. Substituindo, 10, que é a imagem do 7, é igual a 7 vezes A, 7A mais B. Substituindo as coordenadas do ponto D, 12, que é o valor da imagem do 9, 9 vezes A, 9A mais B. Subtraindo as duas equações membro a membro, 9A menos 7A deu 10A, B menos B é 0, e 12 menos 10 é 2, da onde eu chego à conclusão de que o A é 1. Substituindo na primeira, 10 é igual a 7 vezes 1 é 7 mais B. Cheguei à conclusão de que o B é 3. E montei a função. F de x é igual a y, o A vale 1 vezes x deu x, mais o B que é 3. Só que ele pede as coordenadas do ponto B. Ora, o ponto B obrigatoriamente tem a abscissa x igual a 0. Fazendo x igual a 0, 0 mais 3, 3. Então as coordenadas do ponto B, 0 e 3. Ok? Resposta na letra E. Vamos à questão de número 2. No plano cartesiano está representado o gráfico correspondente à função polinomial do primeiro grau. F de x igual a m vezes x mais q. mx mais q. Em que m e q são constantes, e o m é obrigatoriamente diferente de zero. O valor da diferença m menos q é igual a letra A, menos 5 terços, letra B, menos 1, letra C, 2 terços, letra D, 2 e letra E, 3. Vamos à participação do nosso aluno Gui. Professor Paulo, podemos utilizar a definição de coeficiente angular da reta para obtermos o valor de m de maneira mais imediata? Podemos sim, Gui. Vamos à resolução da questão. Observem que o ponto A e o ponto C, nós conhecemos as coordenadas. O ponto A tem coordenadas menos 1 e menos 3, e o ponto C tem coordenadas 5 e 1. Ora, por hipótese, a nossa função ela é uma função do primeiro grau da forma y igual a mx mais q. Substituindo, então, o y, que é a imagem, por menos 3 e o x por menos 1, fica menos 3 é igual a menos 1 vezes m, menos m mais q. Agora, substituindo as coordenadas do ponto C na função, nós temos que y, que é igual a 1, é igual a 5 vezes m, 5m mais q. Então, estou diante de um sistema de duas equações com duas incógnitas. O que foi que eu fiz? Eu multipliquei a primeira equação toda por menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá 3, menos m vezes menos 1 dá m, q vezes menos 1 dá menos q. Pegando a primeira equação multiplicada por menos 1 e somando com a segunda, eu vou achar o valor do m. 3 mais 1 é 4, m mais 5m é 6m, q cancela q. Passando o 6 dividindo, nós temos que m é igual a 4 sextos, que quando simplificamos por 2 vai dar 2 terços. O que fez a pergunta, se eu posso achar o m direto. O m ele vai ser dado pela variação do valor de y
pela variação no valor de x. Por isso que eu também citei lá no início que o m, que é o coeficiente angular, é chamado de taxa de variação. Então, como é que eu poderia obter esse m? Vamos lá, y igual, m é igual 1 menos menos 3, 1 menos menos 3, dividido por 5 menos menos 1. 5 menos menos 1. Ora, m é igual 1 menos com menos dá mais, 1 mais 3 é 4, 5 menos com menos dá mais, 5 mais 1, 6. Observem que, respondendo a pergunta do nosso aluno Gui, eu já conseguiria achar o valor do m mais rápido. Ora, peguei o valor do m e substituí na primeira equação. Menos 3 é igual a menos m, que é menos 2 terços, mais q. Passando esse cara para o outro lado positivo, eu tenho que q é igual a menos 3 mais 2 terços. Tirando o MMC e fazendo os cálculos, eu vou chegar à conclusão de que o q é 7 sobre 3, menos 7 terços. Como ele quer m menos q, aí ficou m 2 terços menos menos 7 terços. 2 terços menos menos 7 terços dá 9 terços, que quando eu dividir, eu vou chegar à conclusão de que m menos q é igual a 3, ok? Resposta na letra E. Vamos à terceira questão. No plano cartesiano, as representações das funções f de x igual a x mais 2 e g de x menos x mais b com a e b números reais não nulos, elas passam pelo ponto P de coordenadas 2 e 3. O valor de f de menos 6 mais g de 2 é igual a letra A, 4, letra B, 3, letra C, 2, letra D, 1 e letra E, 5. Vamos então à pergunta do nosso aluno Gui. Professor Paulo, como são classificadas essas duas retas que representam os gráficos dessas duas funções? Bom, respondendo à pergunta do Gui, vamos lá. Essas duas funções, elas são classificadas como funções cujos gráficos são duas retas, elas são chamadas de retas concorrentes, já que elas se interceptam em um ponto. Observem que, por hipótese, a função f foi dada como a x mais 2. Ora, como ela passa pelo ponto P de coordenadas 2 e 3, eu substituí o 3, que é o valor do y, o x como sendo 2, ficou 2a mais 2 igual a 3. 2a é igual a 1, onde eu tiro que o a é igual a meio. Portanto, eu já posso montar a função f de x como sendo meio x mais 2. A g de x é menos x mais b. Como ela passa pelo ponto 2 e 3, 3 é igual a menos 2 mais b, da onde eu tiro que o b é igual a 5. Logo, a função g de x é menos x mais 5. Como ele pede o f de menos 6, ficou meio vezes de menos 6 mais 2, menos 3 mais 2, o f de menos 6 é menos 1. Como o g de 2 é igual a 3, eu tenho, portanto, o g de 2 como sendo menos 2 mais 5, que é 3. O problema pede exatamente o valor dessa expressão. Ele quer saber o valor de f de 6, que nós já calculamos como sendo menos 1, e ele quer saber o valor do g de 2, que nós também, pelo gráfico, a gente percebe que é 3. Só que o problema pede quanto é o valor da soma dessas duas imagens, da imagem do menos 6 e da imagem do 2. Então, substituindo, não, somando os dois valores, eu vou chegar à conclusão de que f de 6, que é menos 1, mais o g de 2, que é 3, é igual a 2. Resposta correta, letra C. Na aula de hoje, vimos função polinomial do primeiro grau, dando ênfase aos gráficos de função crescente e função decrescente, bem como as suas aplicações, assuntos importantes para o vestibular da UEA. Siga o Pré-Vest UEA em todas as redes sociais.